mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Primeira coisa, Paulo está afirmando para nós que neste momento, os que caminham pela fé, eles não estão mais debaixo da constituição da lei. Senão ele dizia, mais ou menos na lei. Ele diz agora, porém, sem lei. Então a gente diz, mas então não precisamos caminhar debaixo da lei? Não. Olha o que o texto está dizendo. Ele diz, nós vivemos sem lei porque chegou a nós a eternidade que foi proposta por Deus para todos os homens. E Paulo deixa bem claro isso. Então quando nós perguntamos, a salvação é para todo mundo? Obviamente que no nosso coração a gente tem uma resposta, a salvação é para todo mundo. Não é para todo mundo. Aí você diz, como não é? A salvação é para os demônios? Não é. A salvação é uma ação bem definida de Deus para quem? Para o homem. É para nós a salvação. É intrínseco ao homem. É Deus propiciando ao homem resgate, proporcionando ao homem libertação, proporcionando ao homem salvação, proporcionando ao homem a identificação da eternidade. Porque a palavra diz bem claro que o inferno não foi feito para o homem, ou foi feito? A Bíblia diz que foi feito para o diabo e seus anjos, seus demônios. Não foi feito para nós. Então a salvação, ela envolve quantos cristãos? Todos. Envolve quantos seres humanos? Todos. Mas todos vão ser salvos? Uau, que coisa engraçada. Você está vendo o que é propício a manifestação de Deus e o que é uma realidade espiritual? É isso que Paulo está mostrando aqui, ó. Nós vivemos dentro de uma lei maior, porque a lei maior é a lei de Deus, é a lei que se manifesta pela fé. Essa lei não pode ser esculpida em letras. Não pode. Quem é que pode dizer como é a lei de Deus? A lei do Velho Testamento nós sabemos, 619 mandamentos. No caput principal, os 10 mandamentos, que nós bem os conhecemos. Mas agora Paulo diz que essa lei proporcionou ao homem a manifestação da justiça de Deus pela boca da manifestação da lei, e também o que os profetas assim declararam. E que justiça é essa que veio e que chegou até nós? Pela manifestação da lei? Não. A justiça se cumpre pela manifestação da lei da fé, o que é eterno, e não do que é humano. Não está na nossa esfera de pensamento. O homem pode salvar a si mesmo? Não pode. Então nós temos que entender que a lei é uma ação de resgate feita para o homem, que pertence ao homem, e quando o homem se submete a essa lei, ele agora deixa de pertencer a si mesmo e passa a pertencer a Deus. E então ele diz, agora então eu sou filho de Deus e pronto. Não, você é filho de Deus pela lei da fé. Mas enquanto você está aqui nessa terra, diante da lei que te constrange, o envelhecimento do que é natural, as leis físicas e a lei que contemporaniza o nosso ser, nós estamos debaixo de algo que desvanece, que nos enfraquece. Então, essa lei nos torna
um único jeito e com uma única percepção para que possamos contemplar da lei da fé. Quando nós não somos elevados ao padrão de filhos de Deus, embora Cristo nos levou lá, isso é a lei da fé. Mas a vivência nossa humana uns com os outros e a manifestação do reino de Deus através da nossa vida, ela é manifestada pela escravidão. Como assim? A palavra mesmo vai nos declarar que todo aquele que é comprado, ele tem um resgate pago. E o resgate era feito por quem? Por um escravo. E a palavra usa a palavra doulos. Você sabe o que é doulos? Escravo. Ele não pode escolher mais. Olha que loucura. Mas ele é filho de Deus. Não, meu filho. Você é filho de Deus manifestando fé, manifestando as coisas que as pessoas querem ver. Você é um escravo e da última patente. Se existisse um zero maior à esquerda, seria nós. Mas como? Irmãos, acabaram de cantar o quinteto aqui hoje. Que estranho personagem é esse que se manifesta como Deus? E ele disse que era filho de Deus. E aí todo mundo disse, não, mas ele não pode ser filho de Deus. É filho de Deus? Não pode. As pessoas podiam crer ou não. Elas podiam dar crédito ou não. Mas Jesus manifestou-se como filho de Deus de que forma? Como escravo. Como servo. Então a manifestação das coisas de fé, elas têm um elo com o mundo. Escravidão. Ser um coração servil, que não tem domínio. Antes, a primeira música também, a segunda música, que eles cantaram depois, dizendo, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Esse é o fechamento dos que andam sem lei. Você consegue entender bem? Vou repetir, porque às vezes a gente quer uma coisa mais didática, e eu vou dar para você. Você quer manifestar Cristo para os homens? Seja um escravo. Você se apresenta diante de Deus, se apresente como filho de Deus, através de Jesus Cristo. Mas nós fizemos o contrário. Nos apresentamos para os homens como filho de Deus, e nos apresentamos diante de Deus como escravos. Paulo não fala em Romanos que foi nos dado o privilégio de termos o Espírito Santo, o qual clama e diz, Abba, Pai. E nós temos realmente acesso a quem? Pelo sangue de Jesus? Ao Pai. Ele não é nosso Pai? E Jesus não era filho de Deus? Toda oração que Jesus fala, ele nos ensina a termos um relacionamento de comunhão com o Pai. Tudo que vocês pedirem, quando andarem como escravos, peçam ao Pai em meu nome. O elo. Elo de filhos. Elo de quem se apresenta diante de Deus sabendo que foi um grande resgate que Cristo fez. Mas para o mundo, irmãos, não adianta nós querermos ser e dizer, eu sou filho de Deus, você não é. Eu sou salvo, você não é. Isso provoca no coração do ímpio, daquele que não crê, ele se acha inferior. E nós não podemos salvar ninguém se essa pessoa não sentir que nós podemos ajudá-la, resgatá-la, estender a mão, podemos socorrê-la. E é função do servo, é função do escravo estender a mão. Mas às vezes nós queremos os direitos do filho e não conseguimos fazer a obra dos escravos. E Jesus bem disse, depois que fizermos tudo e muito bem acabadinho, não fizemos mais do que nossa obrigação. Se não for pra te servir, deixa aqui.
se eu quero.